Olá, meus queridos, um bom sábado a todos. Sendo hoje sábado, a igreja faz memória à Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Algumas controvérsias aparecem sempre aqui no meu Instagram quando eu falo de Maria Santíssima, sobretudo por parte daqueles cristãos separados do corpo da igreja. E alguns elementos precisam ser ditos e inclusive serem compartilhados para que esses cristãos separados entendam que na Igreja Católica nós temos 20 séculos de tradição que são instruídos pelo magistério da Igreja, todos fundamentados nas Sagradas Escrituras. E é importante que todos saibam que o culto à Virgem Maria tem raízes muito antigas no cristianismo, com o seu desenvolvimento e consolidação acontecendo gradativamente nos primeiros séculos. Os primeiros indícios da veneração a Maria Santíssima são encontrados já no século II. Mas foi no período patrístico, que nós chamamos, esse período dos padres da igreja, quando a fé começa a ser formulada e o dogma e a teologia começa a ser estruturada. Por isso o período dos pais da igreja, aqueles que são os primeiros a gerar a teologia, que foi um período entre o século II até o século VIII, que essa devoção ganhou expressão e se estendeu por toda a cristandade no mundo inteiro. Os primeiros indícios da devoção a Maria acontecem no século II. Textos apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago, destacam os aspectos da vida de Maria Santíssima, reforçando a sua pureza e a sua importância como mãe de Jesus, o Messias, o Cristo, Deus encarnado. Essa obra, apesar de não ser canônica, influenciou a visão de Maria como uma figura especial e santa. E é importante dizer, ainda que os apócrifos não sejam considerados canônicos, eles são de fundamental importância para que nós cristãos compreendamos o momento, o estado, o lugar, a geopolítica do momento em que os textos foram escritos e a importância, a relevância das suas personagens. No período patrístico, os pais, os padres da igreja, especialmente do Oriente, foram fundamentais para o desenvolvimento do culto mariano em torno de Maria Santíssima. Eles refletiram sobre o papel de Maria no mistério da encarnação do Filho de Deus e na economia da salvação. E entre os principais contribuintes estão Santo Irineu de Lyon, no século II, que comparou Maria com Eva, vendo Maria como a nova Eva, que com obediência reverteu o pecado da primeira mulher. É dele a frase que diz: se pela desobediência de Eva o nó da humanidade foi atado, pelo sim de Maria e por sua obediência, este nó foi desatado, dando então a base teológica para a devoção a Maria Santíssima com o título de desatadora dos nós. Já no século III, nós vamos ter o grande pensador Orígenes, que interpretou Maria simbolicamente e defendeu a sua pureza, sobretudo interpretando a mulher do Apocalipse de São João na figura, no estereótipo, ou por que não dizer, no arquétipo que é dado por meio de Maria, mãe de Jesus e mãe da igreja. No século IV, a igreja vai nos dar dois dos maiores pensadores da época, Santo Ambrósio, bispo de Milão, e Santo Agostinho, bispo de Hipona, que reforçaram, teologicamente, o modelo de Maria Santíssima como exemplo de fé e virtude, popularizando a devoção de Maria no Ocidente. Ao longo dos séculos, as definições e dogmas marianos vão acabar sendo expandidos a partir do concílio de Éfeso. Éfeso, uma cidade na Turquia, que teve na igreja primitiva o apóstolo João como bispo. No ano de 431, os bispos do Oriente e do Ocidente se reuniram em Éfeso para um marco crucial, onde eles proclamam Maria como Theotokos, duas palavras gregas que significam ao pé da letra Mãe de Deus. Theos, Tokos. Theos, Deus. Tokos, portadora, portanto, a que trouxe de Deus. E nós, então, interpretamos, a partir do concílio, Maria como a mãe de Deus. Essa definição visava afirmar a plena divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também exaltou Maria Santíssima, consolidando o seu lugar central na fé cristã. Com isso, a veneração a Maria se tornou uma prática universal, que nós podemos chamar de
católica, isso acontece a partir do ano de 431, quando ainda existia uma única fé, um só batismo, uma só igreja. E a partir do século V, portanto, a devoção mariana se expandiu com o surgimento de várias igrejas dedicadas a Maria Santíssima, como, por exemplo, a Basílica de Santa Maria Maior, na cidade de Roma. E surgem também as orações específicas dirigidas a Maria Santíssima como intercessora. A mais antiga delas chama-se, em latim, Sub Tuum Presidium, que nós rezamos em português: a vossa proteção, sob a tua proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os males e perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa é a oração mais antiga dedicada a Maria, que é conhecida em toda a história do cristianismo. No período patrístico, que eu disse para vocês, o culto mariano foi promovido tanto no Oriente pelos padres gregos ortodoxos, tanto no Ocidente pelos padres latinos, por figuras teológicas muito influentes, por teólogos que argumentaram sobre a santidade e a importância de Maria Santíssima no plano da salvação escrito por Deus. Esse período estabeleceu uma base sólida que perdurou e cresceu ao longo dos séculos, transformando a devoção mariana em um aspecto essencial da vida cristã. Repito, transformando a devoção mariana em um aspecto essencial da vida cristã. Assim, o culto à Virgem Maria não apenas começou nos primeiros séculos, mas foi formalizado e amplamente promovido graças ao trabalho da patrística, dos padres da igreja, que usaram os seus escritos, suas pregações e contribuições teológicas para que essa devoção se tornasse um elemento unificador e universal na cristandade. Portanto, muito antes de falarem contra a figura de Maria, nós precisamos ter a inteligência de examinar aqueles que primeiro nos deram o alicerce da fé cristã. E é a partir deles que nós hoje temos a autoridade para podermos rogar a Maria como Mãe de Deus e como intercessora daqueles que pelo batismo são adotados por Deus e também por Maria Santíssima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.